Olá, gente. Professor Marcos Dominus, professor de arte. E a gente vai continuar o nosso material aqui com vanguardas europeias. E hoje a gente vai falar sobre abstracionismo e construtivismo. Só deixar claro que a gente já passou por outras e corre lá na plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube, corre no Instagram, tem muita coisa, tem muito material bom pra gente. O que a gente falou, professor? Vamos só fazer referências. Cubismo, nome, uma palavra e o artista mais importante para fixar. Cubismo na figura de Pablo Picasso, geometrização das formas. Fauvismo, cores. A figura mais importante é Henri Matisse. Expressionismo, eu deformo as figuras e coloco uma dose de pessimismo e angústia. A figura mais importante, Edvard Munch. Futurismo, os italianos Giacomo Balla, Carlo Carrà, Umberto Boccioni e a velocidade das máquinas. Dadaísmo, a quebra de todos os paradigmas e essa liberdade na figura de Marcel Duchamp e aquela obra do vaso sanitário. E aí a gente vai para o abstracionismo. Quando a gente fala de abstracionismo, muita gente julga. Ah, mas isso é arte. Sugestão? Não julgue uma coisa que você não sabe. Vamos tentar entender hoje para você ter uma visão diferente. O abstracionismo, ou arte abstrata, é uma maneira de se expressar onde a arte não é feita de forma concreta, como o nome diz, é abstrata. Ela é caracterizada pelo uso de formas e objetos que não representam esta realidade concreta. Como eu posso fazer isso? Com linhas, cores e formas desconstruídas. Preto e violeta, feito pelo pai do estilo chamado Wassily Kandinsky. Eu vou falar esse nome várias vezes, repetir, pai do abstracionismo, para você fixar. Professor, mas o que isso significa? A pergunta é, por que tem que significar alguma coisa? Porque antes de você tentar achar um significado, você não percebe alguns itens. Eu gostei, eu não gostei, as cores são legais, ele é geométrico. Ah, me lembro, isso é divertido, parece que eu estou num parque de diversão. As sensações e as percepções que você tem ao olhar uma obra abstrata é o referencial para você conseguir entender. Quando surge? No início do século XX, entre as décadas de 10 e 1920. Apesar de estar ligado às vanguardas europeias, no século XX, essas referências do abstracionismo, esses resquícios, eles estão espalhados pela história da humanidade, história da arte. Como assim, professor? Se você falar de pré-história, o homem na pré-história já utilizava essas formas abstratas para montar pinturas rupestres. Entre outras civilizações, só me vem agora pré-história, mas tem outras, com certeza. Essa representação é subjetiva de cores com linhas mais simples. E esse aqui eu achei interessante, esse aqui é mais denso, composição XL de Kandinsky, o pai do estilo, o pai do abstracionismo. Professor, eu gostei mais desse do que daquele outro. Pronto, agora a gente começou a ir em algum caminho mais coerente. Por que você gostou mais desse? Ele te traz mais referências, ele te dá mais alegria, ele passa batido, as cores são mais fortes. O que essas cores me dizem? Ou ele não me diz absolutamente nada. Essas são as perguntas, os questionamentos que você deve fazer ao analisar uma obra abstracionista. Não imitava objetos, naturezas ou pessoas, apresentava emoções do artista de maneira desconstruída e abstrata. O abstracionismo não está subordinado a nenhuma representação da realidade. Essas diversas interpretações, porque o objetivo é esse, é expressar intuições e sentimentos das pessoas. O Moedor de Facas, de Kazimir Malevich. Ei, professor, isso aqui é diferente, eu estou vendo uma pessoa. Isso foi um aluno que disse. Você está vendo uma pessoa porque você quer ver uma pessoa. Até tem uma leve semelhança com as formas geométricas do cubismo, mas não tem a preocupação de representar alguém. Eu só disse que era um moedor de faca porque isso é a forma como o Malevich vê essa situação. Se realmente tem um moedor de facas, e se isso está aí, é você que está construindo. Mas a ideia é que não tem essa preocupação. Ele tem? Talvez sim. Né? Ah, professor, eu vi um braço, foi um aluno meu que disse. Aí eu vi, porque ele construiu na cabeça dele esta visão abstrata do que o artista disse. Eu achei bem mecânica, talvez o objetivo seja esse. Representação do mundo ligada e desligada dessa realidade visível. Negação do figurativo, desconstrução de figuras naturais e simplificação da forma, sem uma iluminação específica. Rejeição da perspectiva. Alguém disse, professor, isso é legal, amarelo, vermelho e azul. Se a gente for levar em consideração uma leitura visual de cores e que as cores têm percepções sensoriais para cada situação, o amarelo é mais aberto, o vermelho é mais intenso, o azul é mais fechado. E isso é traduzido na forma como cada um de nós
percebe as coisas. Em dias que eu estou mais triste, eu geralmente tenho tendência a colocar cores mais escuras. É quase unanimidade entre os adolescentes usar preto. Se quer chamar menos atenção, mais atenção, achar que o preto é mais elegante, a cor, no caso das roupas que eu estou usando agora. Peraí, então, se eu começo a perceber cores como uma forma sensorial e emocional, psicológica, significa dizer que no quadro eu posso ter exatamente a mesma percepção. O abstracionismo, ele se divide, para compreensão mais simplória, de duas maneiras. O abstracionismo informal, também chamado de lírico expressivo, e o abstracionismo geométrico, também chamado de neoplasticismo. O informal, que é esse que eu acabei de mostrar várias obras para vocês, ele transmite sentimentos e emoções através da arte. Professor, mas como é que eu vou ter sentimentos e emoções numa coisa dessa? Pronto, chegamos no ponto, né? A cor, a forma, a organização diz mais sobre você do que você imagina. Eu estou num momento bom, tudo é mais colorido. Eu estou num momento ruim, não tão bom, tudo é mais fechado. Então essas cores e organizações desses elementos, eles traduzem um estado emocional? Sim, tanto é que a versão e a variante disso nos Estados Unidos ficou conhecido como expressionismo abstrato. Tem um pintor chamado Jackson Pollock, que ele é a figura mais importante sobre isso e ainda cria uma outra técnica, o Action Paint, né? Essa transmissão de sentimentos e emoções através da arte, onde os artistas trabalhavam ainda mais essa subjetividade. Não tem um norte, não tem um ponto, não tem um ponto focal. É só o sentimento, a tela e o resultado final. Essa forte carga emocional nas obras, por meio de cores, que são livremente interpretadas por instinto. A figura mais importante, Wassily Kandinsky. E, professor, o mesmo pintor que o senhor estava mostrando, com certeza. Composição 8, de Kandinsky. O que ele estava sentindo na hora que ele fez isso? Por que esse quadro em particular ele é mais geométrico? Será que ele estava num momento mais equilibrado ou desequilibrado? Será que você não tem o seu momento mais equilibrado ou desequilibrado? Essa e outras perguntas são os questionamentos que você deve fazer ao olhar uma obra abstrata. Saímos do abstracionismo informal e partimos para o abstracionismo geométrico ou neoplasticismo. Atenção a esse nome. Eu sempre brinco que o artista representante, o Piet Mondrian, ele determinou o estilo e outros estudiosos chamaram de abstracionismo geométrico. Já explicar para vocês por quê. Uma das formas das vanguardas que teve início no século XX como um gatilho, um gancho do abstracionismo. O precursor, o pintor holandês chamado Piet Mondrian, criador do termo que deu ao movimento definido em neoplasticismo ou neoplasticismo. Este aqui é Mondrian pintando quadros que você vai olhar já mais coloridinhos para entender. Esse neoplasticismo, o abstracionismo geométrico, ele tem como referências o cubismo, o naturalismo e a teosofia. Ele propõe uma nova expressão artística que chama de plasticidade pautada na abstração geométrica. Parece ser uma coisa muito estranha, mas na prática é mais simples do que parece e mais elementar. E o estranho é que muita gente se apaixona pelo equilíbrio das formas e as cores que ele utiliza. Normalmente ele utiliza vermelho, azul e amarelo. Essa redução a uma coisa quase elementar, né, quase um minimalismo, mas isso bem antes do minimalismo surgir como conceito, ela é clara, objetiva e causa a ideia de ordem. Broadway Boogie-Woogie, um dos mais significativos na produção de Mondrian, com cores expostas em linhas amarelas como se fossem grades, homenagem ao estilo musical Boogie-Woogie, que é um estilo americano, que ele era extremamente apreciador. Mas essa aqui ainda não representa o que a gente tem. Vamos falar de alguns artistas, a gente chega em Mondrian novamente. Kandinsky, o pai do estilo russo, fez direito, assumiu-se pintor após conferir uma exposição de pintores impressionistas, Monet, Manet, Renoir, Degas. Teórico, professor da arte, ele dizia que a teoria das cores, as relações sinestésicas entre a música e as artes visuais são composições não figurativas. E eu sei que alguns de vocês não entenderam nada do que eu falei, mas é um momento onde você ouve uma música, você se conecta com uma imagem, com uma série, com um vídeo. Essa conexão que você faz é o que ele estudava, né? E isso é aleatório? Não. Isso é sensorial, psicológico e muito firme. Sem título, ou primeira aquarela abstrata. Professor, essa é meio caótica. Pronto, você definiu a sensação. Caos. Essa é a ideia neste quadro. Não sei se é essa do artista, mas quando eu, Marcos Domingues, professor de arte, vejo, eu sinto uma sensação de caos e me incomoda,
Pronto, acabei de descobrir. Kandinsky, ele, além de criar essas composições não figurativas, ele vai criando referências. Eita caramba! Perdão. Uma é muito aberta, outra é muito fechada. A uma é muito equilibrada, a outra parece psicodélica. Vocês entenderam onde a gente vai chegar com o abstracionismo. Ele não tem essa necessidade de ter a mesma reação sensorial, psicológica, emocional quando você vê um quadro e outro. Tanto é que eu coloquei o sobre branco 2 e o movimento 2 para que vocês tenham noção de como as mesmas estruturas ganham formatos sensoriais diferenciados. Natália Goncharova, uma das primeiras figuras femininas, né, da arte a ter um nome respeitado nas vanguardas europeias, que era muito machista. Russa, escultora, desenhista, figurinista, ilustradora. Ela trabalhou pesquisando folclore russo, paisagens e cenas cotidianas de trabalho, cenas litúrgicas, destaque para as roupas, né, modernidade, transporte, natureza morta e a presença de ação e movimento nas pinturas. Professor, mas não é tão abstrato. Ela não vai ao abstracionismo puro, ela vai desconstruindo em função de uma mudança do figurativo para o abstrato. A artista defendia que as obras de arte falassem por si mesmas. Se eles exigissem teoria para justificá-las, não há nada por trás dessas obras. Camponeses colhendo maçãs. Mondrian, que eu falei para vocês, deixa eu tirar esse comentário bem daqui. Mondrian, que eu falei para vocês, ele defendia a abstração como uma linguagem universal, traduzindo essa forma e cor a elementos essenciais. Quadrados, retângulos e linhas marcadas, presença de ação e movimentos. Na prática, isto aqui é Mondrian. Composição, e professor, eu já vi isso. Pois é, composição com vermelho, amarelo e azul. É difícil alguém não se apaixonar pelas obras do neoplasticismo ou abstracionismo de Mondrian, porque há um equilíbrio muito grande, ele consegue equilibrar azul, vermelho, amarelo, preto e branco em linhas, né? E aí é interessante porque durante a pesquisa a gente vai descobrir que aleatoriamente ele olhou andaimes na frente da igreja de Notre-Dame de Paris e se apaixonou pelas formas que estes andaimes em madeira criavam. Essas figuras dispostas em quadrados retangulares e figuras retangulares delimitadas por traços nítidos pretos. E aí a obra dele torna-se, por isso é que você já viu em algum lugar, extremamente comercial, né? Vestidos, usaria Ana, né? Minha amiga aqui usaria um vestido desse, né? Também eu estou com fome, já a gente vai ir. Vão brigar comigo. Usaria uma... Aí, Léo, eu vou te dar um vestido desse... eu vou te dar uma coxa dessa aqui, uns travesseiros desse aqui, topa? Né? Eles são bonitos. Eu tenho uma obra assinada, ela é comercial, a obra é comercial a partir do conceito dele. Vladimir Tatlin, a gente começa a sair do abstracionismo e vai caminhando para a formatação em 3 dimensões do abstracionismo que a gente chama de construtivismo. Seria uma forma de esculturas de elementos em 3 dimensões abstratos. Ele é pintor e escultor, né? Russo também. Estudou pintura no país e começou a carreira produzindo quadros em estilos figurativos. Professor, o que é figurativo? É aquilo que você olha e diz, é uma casa, é um barco. É aquilo que você vê e identifica, diferente e oposto do abstrato. Em Paris, ele é influenciado pelas construções, olha o termo, tridimensionais de Pablo Picasso em papel, madeira e outros materiais. Aí a gente chega nisto aqui. Esse abstracionismo que sai do plano bidimensional, tela, papel, ele vai para o plano tridimensional, não é uma pintura, são objetos de verdade, pedaços de madeira. O nome chama relevo, por isso é que está em tridimensionalidade, relevo, objeto industrial, fotografia, tipografia e moda, expressão de ideais de movimento. Isto aqui é só um exercício tridimensional de objetos, e você perceber sobre uma poética diferente, sobre uma ótica diferente, coisas que são industriais, mas que são comuns. Ele fazia isso, e aí vai dar origem ao que a gente chama de construtivismo. A maioria das obras projetadas para ficarem somente no papel, em virtude da complexidade e do atraso tecnológico daquela época. Vladimir Tatlin se torna a figura mais importante do construtivismo. Parte da ideia do abstrato e os fins utilitários nas artes práticas, como o design, que é a fusão de forma e conteúdo, e a Art Nouveau, entre outros. Essa arquitetura é mais simples, né, e vai dar liberdade para se construir muito mais coisa. Essa talvez seja, talvez não, é a obra mais importante do construtivismo. Monumento à Terceira Internacional, a exposição no caso. Vladimir Tatlin, sua obra inspirada na Torre Eiffel, faz homenagem à Revolução Bolchevique,
que fez uma estrutura em espiral de ferro sustentada por 3 blocos cobertos por janelas de vidro e elementos rotativos. Ele cria um monumento que nunca foi construído, isso aqui é só um protótipo, né, com uma maquete apresentada em Moscou em 1920. Essa maquete é em tamanho grande, só para deixar claro, né? Conexão da arte com a tecnologia, espírito vanguardista do artista, criação de uma utopia e consolidação do construtivismo. O construtivismo ele vai ter um pé, literalmente, um corpo inteiro na arquitetura moderna e nessa liberdade de criação. O Vladimir Tatlin, além de escultor, artista visual, é escultor, arquiteto e cenógrafo ucraniano. Junto com ele, outros artistas como Naum Gabo, ou Pevsner, que é o nome dele, Gabo era apelido, que é escultor, arquiteto, que é justamente o responsável pelas essas obras que eu acho maravilhosas, onde você cria volumes e texturas transparentes que parecem ocupar espaço e parecem passar despercebido. Isso aqui são linhas, gente, deixar claro, certo? Construção linear, espaço número 1. E ele também trabalha com o design gráfico, a construção visual. Quem? No construtivismo, você vai construindo através de formas e criando novas estruturas. É o caso do Alexander Rodchenkov, artista visual, escultor, designer. O designer começa a trabalhar, inclusive, com o design gráfico, e fotógrafo russo. As mensagens que ele transmitia através dessas metáforas visuais, que resulta, por exemplo, nesse pôster icônico de uma agência de publicidade do Estado russo em Leningrado. Variações do abstracionismo e do construtivismo. O raionismo é eu sempre chamo de tentáculo, é um braço do abstracionismo, assim como o construtivismo é um braço em 3 dimensões do abstracionismo. São formas de linhas convergentes ou divergentes a um ponto, que partem da natureza e da supremacia da cor. Mikhail Larionov e a Natalia Goncharova trabalharam também com o raionismo, ou seja, o abstracionismo vai abrindo leques de outras possibilidades. Suprematismo. O que é o suprematismo? É esta ideia de liberdade e espaço, que vai dar também o conceito do minimalismo no futuro. Suprematismo do Malevich, Action Paint de Jackson Pollock. Não objetivismo do Rodchenkov. Tachismo, manchas impulsivas, manchas grandes em espaços específicos, do Vedova. Orfismo, cubismo órfico do Robert Delaunay. Quadrado branco sobre o fundo branco, em texturas, em camadas, do Malevich, do suprematismo. Exercitando, para tirar dúvidas, o material determina as formas e não o oposto. Escreveu o crítico Nikolai Tarabukin, ao definir o construtivismo russo. Mediante a observação de alguns trabalhos dos artistas, falamos então de quê? De quem, na verdade? Natalia Goncharova, Vladimir Tatlin, Naum Gabo ou Rodchenkov. Acho que a gente está falando de Tatlin, que transitou entre o abstrato, mais plano, e o construtivismo mais tridimensional. Exercitando 2. Sobre o abstracionismo, o construtivismo e outras variações que surgiram dessas manifestações do raionismo, não objetivismo, suprematismo, expressionismo abstrato, action paint, leia e indique o item considerado incorreto. O construtivismo é russo e o suprematismo é alemão. Levar em consideração que todo esse conceito nasce na Rússia. Bem complicado isso. O construtivismo negava o papel decorativo da arte. O construtivismo enaltecia a modernidade e o uso de técnicas avançadas. Está mais para o futurismo. A arte reflete o novo modo industrial de adaptar formas, materiais, técnicas dessa moderna tecnologia. Ou seja, o que está errado aí é o suprematismo também é russo como um braço do... E aí eu vou deixar vocês bem aqui para a gente poder finalizar com a obra As Variações... Opa, volta, cadê? As variações do abstracionismo. São as únicas? Não. Tem mais possibilidades? Tem. Eu não coloquei todas, mas para você ter uma noção. O abstracionismo dá liberdade a novas possibilidades artísticas. Professor Marcos Domingues, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.